Fala, turma, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Ribeiro, seja muito bem-vindo ao meu canal se você é novo por aqui. Se não é inscrito, botãozinho aqui embaixo vermelho, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo como esse. Sem muita enrolação, vamos pro tutorial de hoje. Bom, turma, já aqui na tela do Quixote, na aula de hoje a gente vai falar sobre materiais. Obviamente que eu vou trazer muitas outras aulas sobre materiais aqui, tipos de materiais. Então, cada material, se você está trabalhando com ouro, se você está trabalhando com alumínio, se você está trabalhando com água, metal, madeira, vai ter uma configuração diferente. Então, eu vou ter muitas aulas sobre materiais, vou ter muito tema legal aqui para trazer para vocês, né, nessas aulas de Quixote. Mas antes de começar a trabalhar o material a fundo, né, como configurar cada tipo de material, você precisa entender como aplicar e fazer as configurações básicas de determinado material. Então, para isso, a gente vai começar aqui na tela do Quixote. Eu vim aqui em File, New Project, ele vai abrir aqui essa tela cinza, tá? Em branco. Eu vou abrir aqui um modelo do próprio Quixote, tá? Então, eu vou vir aqui em modelo. Eu vou abrir aqui, por exemplo, vou abrir essa esfera, ó. Vou clicar, segurar, arrastar, soltar aqui em qualquer lugar aqui dentro do Quixote. Vou dar OK, ela já está posicionada. E a primeira coisa que você faz quando você quer trabalhar com render é criar a ambientação. Então a gente tem um processo aqui de trabalho que ele precisa ser seguido para você ter um resultado final legal e para você ter um workflow que funciona na renderização. Então, por exemplo, às vezes você está trabalhando ali, esses dias eu desenvolvi uma família de máquina de lavar para uma empresa grande. E o que acontece? Na apresentação, a gente tem que apresentar algumas cores ali que está no briefing. Então, por exemplo, o branco, que é o tradicional de qualquer eletrodoméstico, né? O preto, que às vezes algumas empresas querem apresentar o preto, e às vezes alguma outra cor mais diferenciada para ver se entra ali na cabeça ali dos stakeholders que vale a pena talvez a morder uma fatia diferente do público, né? Por exemplo, se está fazendo um projeto de celular, a Apple, ela lança rosa, vermelho, azul. Então imagina que você fez um projeto aqui de celular e você precisa fazer uns takes ali de várias cores na mesma posição o seu projeto. Então imagina você ter que ficar faz o preto, aí depois você tem uma imagem frontal, isométrica, lateral, aí depois você tem que voltar a mudar a cor para rosa, para vermelho. Então se você sabe trabalhar dentro do Quixote, você cria as cores, você cria os estúdios e tudo fica mais fácil, porque quando você der play no render, ele já vai fazer o render do preto, do vermelho e do azul. Aí na vista frontal, aí vista lateral, preto, vermelho, azul. Vista de topo, preto, vermelho, azul. Então você consegue configurar isso tudo dentro do Quixote para você ter um workflow que flui. Só que para você chegar nessa etapa, você precisa fazer o feijão com arroz. Você precisa novamente entender a dinâmica de tudo, porque senão fica um amontanhado de conhecimento ali e você não sabe o passo a passo. Então, para isso, para você chegar, por exemplo, no material, a parte de material que eu faço geralmente é uma das últimas. Então, o que eu faço? Eu importo o modelo, eu crio a câmera. Depois que eu crio a câmera, eu faço a iluminação. Só depois que eu fizer a iluminação, fizer tudo isso, criar o cenário, posicionar o modelo, criar a câmera, criar o environment, ajustar a iluminação, é que eu vou para o material. E aí, quando você chega no material, você vem aqui no material, cadê? Material. Aqui é fácil, tá? Porque geralmente quando você trabalha com projeto, você já tem no briefing ali definido o que vai ser o material. Se vai ser plástico, se vai ser metal, se vai ser madeira. Então aqui você vem aqui, por exemplo, no meu caso, plástico. Eu quero esse plástico aqui clean, transparente. Vou clicar, segurar, arrastar. Professor, não está transparente. Por quê? Porque isso aqui é uma esfera, é maciça. Obviamente que se eu não tenho uma parede aqui, a luz ela vai bater e vai voltar, vai refletir. Então eu precisaria ter algo oco modelado aqui para eu ter toda a experiência de materiais aqui. Então se você não está tendo a experiência que você quer de renderização do material, provavelmente a falha está no seu modelo 3D. Então você precisa ajustar o seu modelo 3D, certo? Para aplicar o material,
É simples, clicou, segurou, arrastou, soltou no modelo. Agora que você aplicou o material, escolheu o material que você quer, se é plástico, se é madeira, etc., você precisa começar a entender esse tipo de material, tá? Então, novamente, aula sobre material nunca vai ser uma só, porque cada material vai ter a sua configuração, tá? Então, a gente pode começar a trabalhar com esse... Deixa eu ver aqui, eu vou pegar um... Deixa eu ver, um material que vai ficar mais fácil de eu explicar para vocês. O próprio plástico aqui, ó. Vou vir aqui em plástico. Vou pegar um plástico mais brilhante aqui para mostrar para vocês. Vou usar aqui 100% do meu processador. Então vamos lá. Aplicou o material, estou usando esse plástico aqui. Você tem a opção também, turma, de dar 2 cliques. Tá? E aí quando você dá 2 cliques no material, você vai ter configurações diferentes para determinado tipo de material. Então, por exemplo, eu apliquei o plástico, eu vou ter aqui ó, o specular, o diffuse, o roughness e o índice de refração, certo? Para esse tipo de material. Se eu vim aqui, por exemplo, para o real cloth, que a gente já está trabalhando com tecido, e eu jogar aqui o tecido para cá, reparem esse menu aqui, ó, lateral direito, ó. Soltei, ó. Ele vai mudar completamente as configurações aqui do lado. Porque cada material tem uma trilha de node. São bloquinhos quadrados que fazem o realismo aqui do material, tá? Ó, acabei aplicando um material um pouco mais pesado e como eu não estou usando minha placa de vídeo, ele vai demorar um pouquinho mais para carregar, ó, mas aplicou. Se eu der 2 cliques, ó, vocês vão ver que mudou completamente aqui as configurações. Então, para cada tipo de material, você tem que saber as configurações ideais para o seu projeto, tá? Para isso, a gente vai começar aqui trabalhando com o plástico mesmo, que o plástico acho que ele fica mais fácil de eu explicar para vocês aqui algumas coisas muito importantes. Então, se você trabalha muito com plástico, é legal e muito importante você entender essas duas coisas aqui, ó, roughness e índice de refração, tá? Por quê? Porque o roughness e o índice de refração? Porque é isso que vai tornar o seu objeto realista. Ah, eu quero esse plástico, mas eu quero um plástico brilhante, eu não quero um plástico assim, ó, fosco. Então, como que eu faço para deixar esse plástico que agora tá fosco brilhante? Eu vou ter que trabalhar o roughness. O que significa roughness, né? Roughness é o quão fosco é o seu objeto. Então, por exemplo, se eu colocar 1, ele vai de 0 a 1, ó. Agora ele está 100% fosco. Porém, ele é um fosco que ainda rebate luz. Você pode ver que a gente tem um leve tom meio esbranquiçado aqui, ó, acinzentado aqui em cima e aqui embaixo, ó, mais escuro, tá vendo? Por quê? Porque a luz ainda bate aqui, certo? Então, se eu deixar 0, se ele vai de 0 a 1, se o 1 é totalmente fosco, o 0 é o quê? Totalmente brilhante. Então, se eu colocar aqui 0, ó, eu vou ter um objeto totalmente brilhante. Não está 100% legal, porque a gente precisa trabalhar talvez um environment um pouquinho melhor aqui, ó. Ó, pronto. Isso aqui tá legal. Deixar eu tirar aqui, deixar só cor. Você vai ver aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu deixar uma cor um pouco mais escura assim, ó. Olha só. Então, vou dar 2 cliques aqui. E é isso. Isso é uma dica, sensacional, matadora, tá? Então, você quer 100% brilhante? 0. Sempre roughness 0. Você quer 100% fosco? 1. Sabe quando você vai usar 100% fosco? Nunca. Você vai usar fragmentações aqui de roughness. Então, por exemplo, o máximo que você vai usar aqui, sei lá, 1.3 de roughness, ó. Que já é muito, entendeu? Porém, a luz ainda está rebatendo aqui. Geralmente a gente usa 0.1, quando a gente quer um pouquinho mais fosco, ó. 0.05. Eu quero que ele seja brilhante, mas eu quero que ele tenha uma porcentagem aqui de fosco. Olha como a luz ela fica bem mais difusa aqui na superfície, ó. Mas eu sei que eu tenho pontos de luz aqui, ó, que tá batendo no modelo. Olha só que legal. E aí, se eu deixar 0, obviamente eu consigo ver a luz na sua perfeição, refletindo na peça, porque ela se tornou uma peça 100% polida, tá? Vou deixar aqui 0.05. Eu vou deixar aqui 0 para ele ficar brilhante, para vocês entenderem agora o índice aqui de refração.
O índice de refração, diferente de roughness, é o quanto a esfera, quanto o material, ele é capaz de refletir a luz. Professor, não entendi. Então vamos lá. Todo material, toda superfície, ela tem uma capacidade de refletir a luz. Umas superfícies mais, outras menos, certo? Se você colocar um espelho numa parede assim, ó, na área externa da sua casa, o sol, ele tá vindo do céu, certo? O sol está vindo de cima. O sol, ele vai bater na parede e o sol, ele vai bater no espelho, certo? Qual vai refletir mais o sol? O espelho ou a parede? Obviamente, o espelho. Por quê? Porque o índice de refração do espelho é maior do que o índice de refração da parede. Por que isso? Porque é uma mistura de roughness e índice de refração. O roughness do espelho é 0. O roughness da parede é alguma fração entre 0 e 1, porém não é 0. E a capacidade de refletir a luz do espelho, ela é o máximo. Aqui, se eu não me engano, o máximo é 8. Então, se a gente jogar 8 aqui, ó, ele vira um espelho. Por quê? Porque o índice de refração do espelho ou de algo cromado é elevado. Ele tem a capacidade assim absurda de refletir a luz. Então, se eu deixar aqui 0, se eu colocar aqui, deixa eu ver se ele vai deixar 0. Não vai. Deixa eu jogar aqui 1. 1 é o mínimo. Aqui ele já não tem capacidade nenhuma de refletir luz. Quando você vai trabalhar com isso, com nenhuma capacidade de refletir luz, nunca. Por quê? Porque não há nada, pelo menos que eu conheça, tá? No universo, assim, que seja capaz de refletir 0 de luz. Se tá sobre o planeta Terra, se tá sobre o chão, né? Eu não tô falando de algo que esteja abaixo do chão. Aí foge do meu conhecimento de designer, tá? Mas se tá acima do chão, ele tem nem que seja o mínimo de índice de refração de luz. Então, por exemplo, você vai ter índices de refração para cada tipo de material. Professor, como eu sei o índice de refração do material? Aí você pesquisa no Google. Ah, eu estou trabalhando com água. Qual é o índice de refração da água? A água é 1,33. Eu sei porque eu trabalho muito com água. Então, eu viria aqui, por exemplo, colocaria 1,333, que eu sei que é o índice de refração da água, certo? A água tem roughness? A água não tem roughness, né? A água não é opaca, a água não é cinza, né? Não seria assim, por exemplo. Isso aqui remete à água? Não, né? Isso aqui remete à água, porque a água é brilhante. Obviamente que a água não é preta, mas a água é brilhante. Então você tem que saber trabalhar sempre roughness e índice de refração, tá? Então, por exemplo, eu quero agora trabalhar um metal. Então eu sei que o metal, ele tem um alto índice de refração. Então eu vou pesquisar qual que é o índice de refração do metal específico que eu quero trabalhar e vou colocar aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um aço, vou colocar aqui um aço inox, vou colocar 8 de índice de refração. Professor, mas você está trabalhando plástico, beleza. A base é o plástico. Mas a partir do momento que eu altero roughness e índice de refração, ele não é mais um plástico. Eu agora estou transformando esse plástico em outros tipos de materiais, por mais que aqui esteja escrito plástico, certo? Então agora, por exemplo, eu estou trabalhando um aço inox. Beleza, eu sei que o índice de refração do aço é altíssimo porque ele tem uma capacidade altíssima de refletir luz. Só que eu não quero, por exemplo, que o aço seja brilhante. Eu quero que seja um aço inox fosco. Então, como que eu faço um aço inox fosco? Em vez de diminuir o índice de retração, porque se eu diminuir o índice de retração, eu vou diminuir a capacidade de refletir a luz. Então, eu mantenho o meu índice de refração e aumento o meu índice de roughness, ou seja, como se eu tivesse passado uma lixa d'água aqui na minha esfera, ó, 0,1, por exemplo, ó, já é o suficiente para eu criar aqui um aço inox fosco. Meu, tá muito. Então, o que eu faço? 0,01. Ó, ele já vai ficar um pouco embaçado. Olha aqui o jogo de luz aqui, ó. Se eu deixar 0, ó, a gente consegue ver a luz perfeitamente. Se eu colocar 0,01, ó, a luz já não tá mais tão perfeita, ela já tá difusa. 0,02, mais ainda, ó, 0,05. Pronto. Eu já tenho aqui, ó, um aço inox
escovado, vamos dizer assim, tá? E aí a gente consegue aplicar diversos outros efeitos aqui no nosso modelo. O render, pessoal, para ser realista, como eu sempre vou bater na tecla, é isso. É uma mistura de modelagem 3D que tem que ser perfeita nos mínimos detalhes, com configuração aqui de renderização. Então você tem que dominar roughness, índice de refração, iluminação e environment e câmera. Se você dominar isso, já era. Você vai ter modelagem realista assim como as que eu faço, tá? Porque você vai dominar o cenário por completo. Isso aqui que eu expliquei para vocês de forma simples, entre roughness e índice de refração, eu demorei sozinho para entender nas minhas pesquisas aí. Você pode até me chamar de burro, mas eu demorei mais de 1 ano para conseguir entender a diferença dos dois. Por quê? Porque eu não consegui encontrar ninguém que dominasse o render, que tivesse uma didática como a que eu tenho aqui para passar para vocês, clara. A pessoa fala, você vê um tutorial, você vê uma aula, você faz um curso, o cara fala, você vai usar o plástico, aí você vem aqui, põe tanto de roughness e tanto de índice de refração. Tá, eu coloquei, mas por quê? Né? O porquê disso? E aí, com o tempo, você vai aplicando, você vai testando, você vai vendo, você vai fazendo e você começa a entender a dinâmica e a diferença entre roughness e índice de refração. E aí eu espero ter conseguido passar isso da forma mais simples para vocês possível, tá? Demorei para aprender, mas espero ter passado aqui em 15, 16 minutos para vocês esse conhecimento aqui, que vale o like de vocês, vale a inscrição de vocês aqui no canal e vale que vocês sigam e façam os nossos cursos que vai estar aqui na descrição, beleza? Vamos trabalhar outros materiais, vou explicar outras configurações para vocês e aí cabe a você usar esse conjunto de aulas que eu vou deixar aqui na aplicação de projeto no dia a dia de vocês aí, beleza? Postou nas redes sociais, marca a gente lá que eu vou estar repostando o trabalho de todos vocês para dar uma força aí para vocês conseguirem aquele freela maroto, beleza? Então segue a gente nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui o QR Code, valeu, tamo junto, tchau, tchau.